Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos falar um pouquinho sobre o Isaac, que é um jogador que cada vez mais eu entendo que a gente não tem como tirar ele do time titular. E não é nem por causa de ter feito uma jogada que resultou em gol e deu uma tranquilidade maior ontem pro Atlético no confronto contra o Pouso Alegre. É também, é o mote do vídeo, não posso mentir pra vocês. Mas é como o Isaac, ele adiciona situações que o time do Atlético precisa. Porque a gente precisa primeiro entender o time do Atlético para depois entender como o Isaac se encaixa nesse cenário coletivo. E o time do Atlético não é aquele time de posse, não é aquele time de controle. O time do Atlético, ele parte muito da aceleração. Se tu vê o primeiro gol ontem, é um gol atacando as costas da defesa, e se tu vê o segundo gol ontem, é um gol também muito criado a partir da aceleração do Isaac, buscando a linha de fundo e tocando para trás para o Velasco finalizar. Então, quando você opta na saída do Isaac do time, primeiro ponto, você perde a aceleração. Primeiro ponto, você perde esse cara do 1 contra 1, da velocidade, da agilidade, do cara que tem uma capacidade de botar a bola na frente até o zagueiro reagir, vão ser alguns segundos. O Atlético não pode perder a aceleração do Isaac. O Atlético não pode perder essa velocidade que o Isaac dá pro ataque, essa mobilidade que o Isaac dá pro ataque, esse movimento que o Isaac dá pro ataque. O ataque do Atlético ele precisa estar em constante movimento. E quando você tira o Isaac e opta pelo Maestriani, você tira um jogador que se movimenta o tempo inteiro para botar um jogador estático. E o Atlético ele sofre quando ele não consegue se movimentar. Porque o Isaac é o cara que fica bem aberto pela esquerda, mas ele é um ponto seguro do ataque do Atlético. Tanto que quando ele entra, o Atlético começa a procurar mais ele. Tanto que, sai a jogada do segundo gol. Numa jogada que vinha sendo construída pela direita, o Patrick inverte para buscar esse 1 contra 1 do Isaac. Que é uma das principais armas desse time do Atlético. E esse time do Barbieri, ele é montado muito para que os pontas brilhem. E ontem não foi diferente. Assistência do Velasco, que estava como ponta direita, para gol do Luiz Fernando, ponta esquerda. E assistência do Isaac, ponta esquerda, para o Velasco, que estava na ponta direita. Então você ter o Isaac como esse teu porto seguro, de você vai poder encontrar ele e ele vai produzir alguma coisa, porque esse time precisa que os pontos produzam, cara, você não pode abrir mão desse jogador. Você não pode abrir mão desse jogador mesmo. Porque o Atlético tem dificuldade de chegar no campo de ataque. Imagina você chegar no campo de ataque e você não ter alternativas ofensivas seguras. Imagina você chegar no campo de ataque e você não ter alternativas ofensivas que, te garantam ali que você vai levar perigo ao seu adversário. Seu jogo ele vai ficar nulo. O que foi durante boa parte o jogo do Atlético nesse confronto. O Atlético chegava no campo ofensivo, não produzia, o Pouso Alegre voltava. Não produzia, o Pouso Alegre voltava. E a gente fica nesse ou ovo a galinha, ou ovo a galinha. O Atlético não tá produzindo porque não tem os jogadores certos na frente. Ou o Atlético não tem os jogadores certos na frente porque não estava produzindo, enfim. Mas voltando a falar especificamente do Isaac, ele adiciona coisas muito importantes ao jogo do Atlético, gente. A gente já falou aqui 1000 vezes, mas ele adiciona situações muito importantes ao jogo do Atlético. Não tem como não falar que a capacidade de drible do Isaac é um ponto que a gente precisa sempre buscar, sempre potencializar. O drible é uma oportunidade que você tem de destrancar uma defesa. O drible é uma oportunidade que você tem de deixar um time que tá num bloco baixo, na teoria seguro por ter muitos jogadores defendendo, desconfortável, inseguro. A imprevisibilidade do Isaac, que pode trazer tanto essa bola pra dentro quanto essa bola pro fundo, é algo que o Atlético não pode abrir mão. Tiago, quando o Julimar voltar, eu tentaria o Julimar de camisa 9, não sei. Mas eu não consigo ver esse Atlético sem o Isaac. Acrescenta muito, muda muito o ritmo do jogo do Atlético, muda muito como o jogo do Atlético funciona, sabe? E é aquele jogador pro futuro do Atlético. É difícil a gente pensar num jogador que tenha chegado esse ano e vai ter vida longa no clube. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não consigo pensar em 5. Os reforços da temporada do Atlético foram muito, muito destinados para a Série B, né? Os reforços da temporada do Atlético foram muito destinados à missão de promover o Atlético. E até pensando nessa missão, cara, eu não consigo ver o Atlético sem o Isaac titular numa Série B. Vai ficar muito claro que os times vão tentar se trancar contra a gente.
vai ficar muito claro que os times vão tentar, pô, fechar espaço pra não deixar o nosso jogo acontecer. E, cara, volto a dizer, o jogador. Tem dois jogadores com muita capacidade de destrancar uma defesa no Atlético. A capacidade de passe do Bruno Zapelli e a capacidade de esticada de bola do Isaac. De drible do Isaac, de 1 contra 1 do Isaac. É isso que vai fazer o Atlético encarar um Amazonas, um Novo Horizontino, ou uma Chapecoense, um CRB, que são times que vão se fechar contra a gente. E a gente pode ter dificuldade contra esses times, sim, porque é muito difícil você jogar contra um time retrancado, mas no final das contas, você ter ferramentas para abrir essa porta. E o drible do Isaac é uma das principais ferramentas do Atlético. Você pode pegar todos os melhores momentos de partidas que o Isaac atuou até agora. Cara, foi um jogador que criou em basicamente todas as situações. Aí eu fico pensando, né, dos últimos times que subiram. O Isaac me lembra o Pulga, cara. O Isaac me lembra o Pulga. O Isaac, eu acho que tem até mais drible que o Pulga. O Pulga tem mais finalização, mas assim, na construção de jogada, essa capacidade de drible, essa capacidade de deixar 1-2 pra trás, essa capacidade de atuar tanto numa transição mais rápida quanto no espaço mais curto. Você ter um jogador desse na Série B é agulha no palheiro, assim. Dá pra dizer que o Atlético tem uma agulha no palheiro no cenário que ele tá incluso. Olha como é um privilégio a gente falar isso, né? Olha como é um cenário gostoso a gente falar isso. É uma agulha no palheiro no cenário que a gente tá incluso, porque não é só questão de ter características. Acho que todo time vai ter um ponta driblador, mas tem efetividade, tem impacto, tem influência. O jogo do Atlético, quando tem o Isaac em campo, passa muito pelo Isaac. Volto a dizer, não tem jogo que ele não crie. Ontem entrou e se mostrou muito mais consciente que o Luiz pela ponta, que o Luiz está se mostrando cada vez mais um jogador de ataque. Então eu sempre vou levantar essa bandeira, bicho. Eu sempre vou levantar essa bandeira. O torcedor que reclama do Isaac, ele quer... Não é que ele quer, mas ele não entendeu que sem o Isaac o Atlético é um time pior. Ele não entendeu que sem o Isaac o Atlético é um time mais estático. Ele não entendeu que sem o Isaac o Atlético é um time que se movimenta menos. Ele não entendeu que sem o Isaac é um Atlético que tem menos dinâmica ofensiva. Tem menos capacidade de tirar coelhos da cartola. Porque o jogo é muito isso, né? O jogo de Série B é muito isso, nessa capacidade de tirar coelhos da cartola. Você tem uma defesa postada, você tem um ataque postado. Na teoria, é mais fácil defender do que atacar. Quem vai desmobilizar esse cenário, esse faroeste, né? Quem vai dar o primeiro tiro? E o Isaac tem essa capacidade de tirar o coelho da cartola e surpreender em uma jogada. Volto a dizer, a velocidade de reação desse moleque é absurda, porque ele dá o drible até o marcador acompanhar, ele já tá na linha de fundo cruzando. E não é só por causa do jogo contra o Pouso Alegre. Volto a dizer, pra mim a melhor notícia do início de temporada do Atlético se chama Isaac. É um jogador com perspectiva de futuro.